Oi pessoal, vocês estão bem? Hoje nós vamos fazer aqui um vídeo para introdução ao JetBrains CLion, né? A ideia de desenvolvimento para programação em C e C++, além de outras ferramentas, né? Além de outras possibilidades de programação. Então eu vou disparar aqui uns slides que eu preparei para a gente iniciar. A partir desses slides, depois a gente vai fazer uma visualização do próprio IDE, né, e ver alguns detalhes, algumas características, mas para a gente ter uma ordem aqui, uma orientação, então o CLion é um ambiente de desenvolvimento integrado, né, chamado de IDE. O CLion é programação em C e C++, ela oferece a possibilidade da gente integrar outros plugins e complementar o desenvolvimento de C e C++ com outras linguagens, a gente vai ver também daqui um pouco. E nesse contexto de um ambiente integrado de desenvolvimento, ele dá para a gente uma série de funcionalidades de depuração, de desenvolvimento de software integrado a repositórios como, por exemplo, o GitHub. Ele facilita para a gente usar aquela ferramenta de validação de código, né, de depuração, e tem uma série de outras funcionalidades interessantes que a gente vai vendo nesta apresentação e durante todo esse curso de programação em C e C++. Esse vídeo ele é um dos vídeos da playlist de programação em C e C++ que tem o objetivo de cobrir ali toda a parte de programação estruturada usando a linguagem C, programação orientada a objetos, fundamentos básicos e algumas características avançadas do paradigma de orientação a objeto, também usando C++, né? Por isso a gente chama de programação em C e C++, a gente vai ver esses dois paradigmas, e a gente também vai ver algumas ferramentas que são importantes ali para esse período de desenvolvimento de software, né? Para aquele que se interessa em desenvolvimento de software, é interessante então entender ali, a gente não vai fazer uma versão aprofundada disso, talvez posteriormente a gente faça cursos específicos, mas algum básico de como utilizar o GitHub Web, como utilizar os principais comandos do GitHub no terminal, como utilizar o GitHub na IDE CLion. Além disso, a gente vai dar suporte nesse curso também usando ferramentas de compilação automatizada de códigos, né, naqueles gerenciadores de algoritmos e de competições de programação em algoritmos. A gente vai usar o bcrowd para fazer isso. Então eu vou mostrar essas características todas durante esse curso. Esse curso todo vai estar organizado numa playlist que vai estar disponível para vocês. Daqui um pouco eu mostro o endereço dela, mas é nessa mesma localização que vocês encontraram esse curso, esse vídeo. Bom, para a gente instalar uma CLion, a gente vai ter no mínimo essa demanda de 2 núcleos de 2 GHz para o processador, 8 GB de memória RAM, 2 GB de disco para que a gente possa instalar o CLion e as ferramentas que são necessárias. E ele é compatível com os sistemas mais os comuns, né? Os sistemas mais comuns na atualidade, Windows, Linux e Mac OS. Para instalar o CLion no Linux, a gente vai fazer isso de forma bem simples e direta. Tem um snap para o CLion no Ubuntu, então um comando simples no terminal ele vai fazer a instalação do CLion, e depois a gente teria que fazer algumas configurações, né, integração da distribuição dessa IDE. A IDE CLion tem versões pagas, tem versões gratuitas e tem uma versão especial chamada de versão acadêmica ou versão educacional, que para aqueles que são vinculados a uma instituição de ensino fazem o cadastro no site da JetBrains, adiciona ali seu documento de matrícula, ou se estiver usando um e-mail institucional, o processo é mais simples, faz a inscrição e eles vão te dar uma chave de autenticação para que você use a versão completa do CLion para fins acadêmicos, né, para estudo, pesquisa e assim por diante.
Então é uma ferramenta bacana e você pode usar ela na sua versão mais completa, sem custos, né? Desde que você use essa versão para a educação. Bom, a gente fez um videozinho para instalação do Cilium no Linux, né? Então um breve vídeo, ele está na playlist. Depois eu vou deixar disponível para vocês esses slides, então aqui também tem um link que direciona direto. Eu vou deixar aqui nos comentários do YouTube, né, os links para que simplifique a vida de vocês. A instalação no Windows é ainda mais tranquila, né? Basta baixar o instalador, clicar ali no Next, no próximo, para que a gente vá fazendo essa instalação, preenchendo alguns detalhes com relação a diretórios, tudo muito simples, muito intuitivo, né? Você vai seguindo os passos e consegue fazer essa instalação tranquila. Eu fiz um videozinho pequeno também para demonstrar o processo de instalação do Cilium no Windows e vou deixar também o link aqui embaixo, logo abaixo do vídeo, ali naquela parte de seção de comentários. A configuração do IDE, né, então ela é auxiliada ali por um conjunto de assistentes de configuração, assistentes de instalação. Então, à medida que a gente vai tendo demandas por criar ou gerenciar algumas funcionalidades da IDE e do nosso projeto, né, do projeto que a gente está desenvolvendo usando a IDE, a gente tem alguns assistentes que vão simplificar essa demanda, essa necessidade, e aí uma delas é da configuração inicial. Assim que a gente concluir esses slides aqui brevemente, eu vou mostrar para vocês essa configuração, tá? Bom, a partir daí, as interfaces mais comuns ali do Cilium, né, são essas três que eu estou mostrando aqui. A gente tem essa assistente de configuração. Então, no geral, quando eu vou criar um novo projeto, adicionar alguma ferramenta, ele vai trazer para a gente um assistente, onde a gente seleciona o que a gente pretende fazer, vai dando próximo aqui, ele vai guiando ali para que a gente crie o projeto com mais tranquilidade e de uma forma mais correta. Ele vai organizar nossas pastas e os diretórios todos nos lugares certos, os arquivos de compilação, as bibliotecas. Então ele já cria ali uma estrutura de projeto bem legal, sem que a gente precise fazer muito esforço. Então o ideal é a gente sempre usar esses assistentes para simplificar a nossa vida ali no desenvolvimento de software, né? Quanto mais simples o processo, dá mais tempo para a gente dedicar àquilo que é de fato necessário, que é a escrita da lógica do negócio, é a escrita do programa em si. Bom, além disso, a gente tem a tela inicial. Então quando a gente abre o Cilium, ele vai trazer para a gente uma interface, a mais comum delas é essa, com 3 janelinhas aqui. Então do lado esquerdo a gente vai ter a parte de projeto, onde vai estar diretórios, arquivos de configuração e etc. Bom, além disso, a gente tem outras possibilidades aqui. Por exemplo, a gente pode abrir aqui no lado esquerdo o Git, para ver ali se a gente quais arquivos a gente vai selecionar para fazer commit e assim por diante. Aqui do lado direito, que no geral ela fica do lado direito, mas também no centro, né? Às vezes tem mais uma janela à direita dessa. A gente tem a parte de codificação, onde a gente vai escrever os códigos. Então, cada arquivo que a gente abrir, ele vai abrir uma abinha que permite que a gente faça essa configuração e escrita do código. Além disso, na parte de baixo, o mais comum é que a gente tenha um terminal, né, para executar comandos direto no sistema operacional, mas aqui também poderia ser uma outra interface da árvore de commits ali do Git. A gente poderia ter aqui, ao invés dessa janela de terminal, a gente ter uma janela de depuração. A gente poderia ter uma janela com as variáveis, né, em tempo de execução ali durante a depuração, para que a gente possa observar então como está o andamento do nosso código e assim por diante. Aqui do lado direito a gente tem então a janela de codificação. Aqui eu deixei uma foto do processo em execução, né? Então em execução, aqui em cima a gente vai ver uns botões vermelho e verde, né? O verde é o da depuração, que está destacado aqui, é o da baratinha lá, do bug, né? Que a gente na verdade está buscando procurar os bugs, e aí o símbolo aqui é um besorrinho. Do lado aqui a gente teria uma setinha, né? Que seria a execução direta, sem depuração, e aqui a vermelha é o interromper a execução. Então, quando eu quiser parar a execução no meio do caminho, eu posso clicar
nessa tecla. Tem outras funcionalidades que a gente vai descobrindo e eu vou mostrando para vocês durante o curso inteiro. Aqui no código, né, então quando a gente está em processo de depuração, a gente pode marcar aqui uma parada, né, um breakpoint, um ponto de parada para que o código, ao executar no modo de depuração, ao alcançar aquela linha, ele interrompa e aí permita que aqui embaixo, por exemplo, eu possa visualizar cada variável, posso visualizar qual é a saída que está tendo no console, né, no equivalente à tela. Eu posso aqui organizar quais são as funções e a organização dessas funções, quem está chamando quem e como é que está essa ordem. Aqui a parte que está destacada em azul é a linha em execução, né? A parte em vermelha é o ponto que vai ter a parada, é o breakpoint. Então essas são as janelas mais usadas, né? Tem uma série de outras, mas com o passar do tempo a gente vai vendo cada uma delas com mais tempo, com mais tranquilidade. Beleza? Só para falar um pouquinho sobre a estruturação e a navegação do projeto, né? Então a gente tem essa interface que é super intuitiva para que a gente possa visualizar ali todos os arquivos, tem uma organização hierárquica, né? Onde a gente vai abrindo as pastas, subpastas, os arquivos e assim por diante. Tem a árvore de diretórios, né? Que vai mostrar ali uma visão gráfica da estrutura do projeto, permitindo que você acesse mais rapidamente aqueles dados que você procura, aqueles arquivos. Um conjunto de atalhos de teclado gigantesco, então você pode usar ali atalhos de teclado que vai facilitar a sua edição do código, a navegação, a depuração e assim por diante. Esses atalhos de teclado, ele tem uma funcionalidade super interessante, super legal, que é a gente pode configurar o CLion para ter as mesmas teclas do NetBeans ou do Eclipse, para aqueles que já usam outras IDEs, né, já estão acostumados com outras IDEs e as teclas de atalho delas, podem trazer essas teclas para o CLion, né, ele vai comportar como se fossem então essas ferramentas. Super interessante fazer isso para aqueles que já têm mais costume com outras IDEs. E tem uma funcionalidade de busca que também é muito legal. Essa funcionalidade de buscas avançadas a gente consegue buscar dentro de todos os arquivos do projeto para encontrar um trecho de código que a gente lembra que fez, mas não lembra onde está, que a gente quer buscar uma função para entender qual que é a assinatura dessa função, a gente quer buscar uma classe para saber quais são os atributos e assim por diante. Então essa busca avançada ela é extremamente poderosa. Além de pesquisar no código, ela permite pesquisar nos arquivos, no diretório. Eu posso pesquisar no meu diretório do projeto para ver onde que estão sendo salvas as imagens que eu estou gerando, considerando que o nosso projeto gera algumas imagens. Então tem um monte de funcionalidades ali. Eu posso ir lá no log, né, que a gente está gerando na execução do código, para teste do código, e fazer uma pesquisa dentro do log para ver se a gente encontra uma dada mensagem que a gente quer buscar para ver se deu certo ou não o que a gente está tentando fazer com codificação. Então isso é muito poderoso, isso vai dar vai ser muito usado por quem usa uma ideia desse tipo. O processo, né, de construção de códigos, que geralmente vai ter uma parte de construção do projeto, que vai permitir ali fazer o build do projeto, gerar arquivos executáveis a partir do código-fonte, integrando uma série de arquivos, bibliotecas e assim por diante. Esse build ele pode ser feito usando algumas ferramentas de automatização do processo, por exemplo, o CMake, que é o que a gente vai usar nesse curso, né? A gente vai usar os detalhes de organização, né, da compilação, né, dos scripts de compilação ali, usando o CMake. Depois a gente vai ter um tempo para falar dele com mais cautela, com mais tempo e detalhe. Um segundo passo de execução do programa, então a gente pode usar a própria IDE para setar ali alguns parâmetros de configuração e de depuração, alguns parâmetros de entrada para o software, para o programa, porque ele possa executar então o programa possa ser executado de acordo com aqueles parâmetros que você entendem que vão ser necessários. Então é importante isso para a gente fazer testes ali de funcionamento da aplicação antes de colocá-la em produção, né? Antes de entregá-la para o cliente. E também tem uma ferramenta, um monte de ferramentas, né, que vai facilitar muito a gente buscar por bugs, né? Lembra da baratinha que eu falei lá atrás do besouro?
Então, esse gerenciamento de erros vai permitir que a gente veja, então, se tem erros, né? Ver o valor da variável de memória, ver se o ponteiro de memória está ligado, está anulado e assim por diante. Então, tem uma série de funcionalidades bacanas também. Esse processo de depuração, né, ele vai fazer depuração passo a passo. Dentro da depuração passo a passo, a gente pode fazer isso por linha, por função, até o cursor, né? Então eu posso marcar um lugar do código, colocar o cursor lá e falar, ó, executa até aquele lugar. Ou eu posso dizer, executa só essa linha. Eu posso dizer, executa essa função sem entrar dentro da função. Eu não quero ver o código da função. Ou eu posso dizer, não, executa, mas eu quero ver internamente a função em execução. Então tudo isso é importante aqui e é possível fazer. Os pontos de interrupção, os breakpoints que eu falei, então você pode marcar o código em alguns lugares para que ele, durante a execução, no modo de depuração, ele pare ali para que você possa observar, investigar ali variáveis, memória e tal. Tem ferramentas que a gente pode ver o desempenho da ferramenta, né, o desempenho daquele projeto que você está desenvolvendo, então ele pode validar ali se está sobrecarregando a memória, se está sobrecarregando o processador durante um tempo, então tem um monte de ferramentas que auxilia. Tem ferramentas de inspeção de memória que você pode ver o valor de uma variável, ver o valor de um ponteiro, verificar uma equação. Então às vezes você tem uma equação pronta ali e você seleciona aquela equação e manda ele verificar qual que é o valor da equação, né? Executando aquela equação e ele te dá um resultado para ela. É importante para testes, é muito importante inclusive. E tem uma série de outras funcionalidades. Bom, essas outras funcionalidades, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, né? E à medida que surgir coisa nova, se eu fizer uma funcionalidade, o uso de uma funcionalidade diferente, eu explico para vocês. Isso a gente vai fazendo com o passar do tempo. Vamos lá para a IDE, para a gente ver isso na prática, então, né? A IDE do CLion aqui no Ubuntu, a gente vai dispará-la usando a tecla de pesquisa aqui, né? Então, digitando a tecla de pesquisa e digitando CLion, ele vai trazer aqui o ícone dela, esse ícone verdinho aqui. Clicando nesse cara, ele vai abrir a IDE. E aí essa IDE, se a gente tiver um projeto já em desenvolvimento, eu tinha criado um projeto aqui anteriormente, ele vai trazer a janela já no projeto, mas eu vou fazer um outro teste aqui, ó, vou fechar o projeto. E aí se a gente abrir o CLion sem ter abrido um projeto, né, então a primeira vez, ou se a gente fechar o projeto e na próxima vez que a gente for abrir o CLion, ele vai trazer para a gente essa janela de splash aqui. É um assistente que permite que a gente crie projetos, abra projetos, pegue um projeto de um gerenciador de código, por exemplo, lá do GitHub e assim por diante, tá bom? Aqui eu já tinha criado um projeto, mas eu vou repetir esse processo, eu vou criar um novo projeto aqui. Aqui na criação do novo projeto, o assistente de criação do novo projeto, ele vai dizer, olha, você quer criar um projeto em C++ para ser executável ou para ser um arquivo de biblioteca, né? Um arquivo que você pode usar em outros códigos, em outros programas. Você pode desenvolver em C, tanto bibliotecas quanto executáveis. Você pode desenvolver para CUDA, né? Então também para executável CUDA ou para a biblioteca CUDA. Para Qt, para outras ferramentas. Aí você tem também possibilidade aqui de desenvolver para React, HTML e assim por diante. Uma série de ferramentas, Node, né, que a gente acaba tendo demandas ali na programação. Bom, mas eu sugiro e aconselho que já, se vocês forem usar ferramentas desse tipo, né, meu projeto é de Node, meu projeto é de React ou Angular. Então lá na JetBrains, vocês podem, depois de ter feito o registro, né, como eu tinha dito anteriormente, feito o registro da aplicação, a gente pode buscar qualquer uma das IDEs que ela também vai ser disponibilizada. Deixa eu voltar então e falar rapidamente como é que funciona esse registro, tá? Ao instalar o IDE,
eu vou criar aqui o projeto e a gente vai fazer o registro daqui um pouquinho. Então eu vou criar aqui o projeto na IDE, eu vou usar uma biblioteca C, né, um projeto em C puro, para que a gente inicie, né, em C. A gente vai evoluir para C++ durante o curso, inclusive o curso vai abranger C e C++, né, C no paradigma estruturado, depois C++ no paradigma orientado a objetos. Com o tempo a gente vai fazendo isso e vendo essas diferenças, né? Aqui para criar o projeto, então, na location eu vou dar o endereço, né, o diretório, ele cria para a gente um diretório padrão de projeto C-Lion, eu vou usar esse padrão, mas poderia ser outro. E aqui eu vou colocar o nome do meu projeto, eu vou chamar de projeto 2, para não sobrepor aquele anterior. E aí aqui eu posso usar qual a versão da linguagem C que eu quero que esse projeto assuma, né? O que significa isso? Se eu usar aqui C11, ele vai me dar funcionalidades que essa versão do compilador C, né, desse padrão de linguagem, vai permitir que eu faça. Um exemplo claro aqui, um exemplo mais prático, se eu usar, por exemplo, se eu quiser usar a declaração de variáveis float, né, de variáveis reais, mas que que podem ser usadas para números complexos, então a versão que dá esse recurso para a gente é a versão C99. Então, se eu vou usar números complexos, eu precisaria de uma versão do tipo C99. E assim, à medida que vocês tiverem que desenvolver uma aplicação, vocês vão ver quais são as funcionalidades que vocês querem deixar disponível e, sabendo das funcionalidades, escolhe-se a versão, o padrão de linguagem que você entenda ideal. A partir daí, basta clicar em Create, ele vai abrir aqui a interface, vai construir ali a primeira parte, o projeto ele vai desenvolver, criar as pastas básicas do projeto, ele vai fazer a depuração, né? Vai tentar fazer, mas aqui vai dar um erro e eu vou explicar o motivo desse erro. Aqui ele vai mostrar então o primeiro código, é o Hello World, ele traz isso pronto para a gente, para simplificar, e ele traria aqui, se tudo estivesse correto, a opção de executar ou de depurar. Porém, por que isso não está funcionando? Porque ao instalar o C Lion num computador, se esse computador previamente não tivesse o compilador C e o gerenciador ali de configuração, de build, né, que é o CMake, instalados, ele não vai funcionar. Então, como é que a gente faz? A partir da instalação do C-Lion, né, ou até antes da instalação do C-Lion, o que a gente pode fazer é, no caso do Ubuntu, vindo ao terminal, verificar aqui se eu tenho o GCC. Para fazer isso eu dou gcc --version. Então ele vai me dizer, se tiver o GCC, qual a versão que tem. Ele vai dizer que não está encontrado. Aqui, ele vai dizer para a gente aqui que não encontrou, né, o GCC, ou seja, a gente vai precisar instalar. E outra necessidade, outra demanda é o CMake. Então a gente vai também tentar ver a versão do CMake. E ele vai dizer também que não tem o CMake. Bom, e aí ele vai dar também algumas alternativas de instalação. A gente vai seguir as alternativas dele, porém a gente vai adicionar aqui mais uma outra demanda, né? Para a instalação do compilador C e C++, a gente vai precisar fazer aqui em root, né? Por isso eu vou usar o sudo, o comando é apt install, ficou errado, install. E aí eu vou dizer o que eu quero instalar. Eu vou colocar um "-y" aqui para dizer que ele vai confirmar com sim, né? A hora que ele vai evitar de perguntar para mim se eu quero instalar. E eu vou dizer, olha, eu quero instalar o GCC, mas eu quero instalar também um build essentials, que é a parte essencial ali de build. E quero instalar também o CMake, mas eu vou deixar para instalar o CMake com o Snap para instalar a versão 3.29. Tá? Então, a partir daí eu vou dar um Enter. Ele vai me pedir minha senha para subir para root, né? E aí ele vai fazer essa instalação. Se eu não tivesse dado o "-y" lá, ele ia me perguntar de um por um. Ele está dizendo aqui que tem algum problema para buscar os
instaladores do libcdev. Então vamos tentar aqui novamente. Vou atualizar aqui os diretórios de instalação com sudo update. Agora eu vou dar um upgrade para instalar essas instalações que ele buscou lá com o update. Eu já vou pedir para confirmar direto e aí ele vai fazer ali todas as atualizações. Isso pode demorar um pouquinho, mas se isso acontecer eu corto aqui no vídeo para ficar mais rápido. E aí tá fazendo lá a instalação de tudo. Atualizando o kernel, então ele vai fazer todas essas instalações. Como para esse curso eu criei aqui uma máquina virtual, né, porque no meu ambiente já está tudo instalado, eu não teria como demonstrar esse processo de instalação, inclusive esses possíveis erros que aconteceriam. Então vou deixar a coisa mais próxima aí para que vocês pudessem entender e caso tivesse problemas, soubesse como corrigir, eu trouxe aqui para a máquina virtual para a gente fazer isso do zero, né? Então sem nenhum pré-requisito já instalado, que vai facilitar que vocês vão observando aí o processo. Bom, segundo ele deu tudo certo aqui. Eu vou tentar novamente o Build Essential. E agora foi lindamente, então tudo certo, funcional. E aí nós vamos fazer um snap. Aí eu vou dar aqui um sudo snap lisinfo no CMake. O que quer dizer isso? Ele vai me mostrar aqui quais são as versões de CMake que ele tem para nos oferecer. E bom, eu particularmente gosto de instalar as versões mais recentes. Tem gente que gosta de pegar versões mais estáveis, eu pego a estável mais recente. No nosso caso aqui a 3.29 é a padrão, então basta dizer aqui que ele é Classic na instalação, tá vendo aqui? Então eu vou dizer assim, ó, snap install cmake -- classic. Ele lá estava dizendo que era o Classic ali. E aí ele vai pedir para mim subir para root, né? Como eu não dei sudo ali embaixo, então ele abre essa janela para que eu autentique. Então ele vai lá, vai atualizar o core e aí ele vai fazer a instalação. Rapidinho ele está instalando, já está baixando o CMake. E pronto, está instaladíssimo. Aqui está dizendo, ó, instalou CMake versão 3.29.2. Voltando lá aqueles primeiros comandos que nós demos, então gcc -- version, agora vai dizer que nós temos um gcc aqui, ó, tá vendo? E se eu fizer cmake -- version, opa, da mesma forma, ele vai dizer que tem um CMake 3.29 instalado. Fechou? Vamos sair dessa janela, voltar aqui para o nosso CLion. E agora, como vocês vão ver aqui embaixo, ele passou rapidinho, né? Ele fez algumas atualizações e aí nós já temos tudo preparado para que ele possa executar. Bom, então a gente agora precisa ir aqui na engrenagem, né? Tem aqui, ó, IDE e configurações de projeto, Project Settings. Então eu seleciono, venho aqui em configurações, eu poderia ter dado Ctrl Alt S.
E aí ele vai trazer aqui as configurações. Eu vou selecionar, eu quero nesse momento configurar. Primeiro, eu posso vir aqui e dizer, ó, eu quero configurar a fonte. Só para facilitar a visualização, então eu quero configurar a fonte aqui, eu quero um tamanho 15. Posso dar aplicar aqui. Tem outra fonte que eu quero fazer aqui na aparência. Editor tabs, não, deixa eu achar o lugar aqui. Aqui eu posso dizer, use uma fonte padrão, ele já está em 15, então eu vou deixar em 15 mesmo. Aqui em aparência ele já está ok. E é isso. Agora, além de fonte, eu quero voltar aqui e eu quero configurar a build, execution e deployment. Então eu quero verificar o CMake, ele vai usar o default, né, que é o padrão. Como eu fiz a instalação, então ele já vai reconhecer o CMake automaticamente à medida que a gente for instalar. Aqui, ó, se eu cliquei lá, né, ele já veio para ToadChain, já disse aqui, ó, tem a versão 3.28.1, que é a que está incorporada na IDE. Beleza. Eu posso fazer aqui, ele vai detectar. Então, deixa ele detectar, tá tudo certo. Opa. Isso, vamos voltar lá. E aí o depurador eu vou usar o GDB também da forma que ele já deixou configurado pra gente, tá bom? Se a gente vir aqui no build, o make já está configurado, o diretório do make está configurado e o compilador ele já está configurado como padrão também. Então aqui, depois de adicionado as configurações para o debug usando o CMake, o que a gente vai fazer é selecionar, após a instalação do projeto, né, selecionar aqui o CMake List. É importante ressaltar que num primeiro momento esses botões todos estarão desativados, como nós vimos agora há pouco, e eles, para que eles sejam ativados, então após a instalação do projeto, né, ou seja, quando o assistente cria aqui para nós nossas pastas e organiza tudo, o que a gente precisa fazer é vir aqui no CMake List com o botão direito e dizer, ó, recarregue o projeto CMake. Ele vai fazer esse processo, vai fazer aqui o build do projeto, né, e a partir do momento que ele fizer o build do projeto, ele vai, quando ele disser que está tudo ok, ele vai liberar para a gente os botões aqui de execução. Com os botões liberados, então quando a gente selecionar o código, né, do projeto 2, que é o projeto que a gente está em andamento nesse momento, e clicar em executar, ele vai executar para a gente aqui o código que está no projeto. No nosso caso específico, ele vai rodar aqui o Hello World do código que nós acabamos de fazer. Uma outra forma, ao invés de clicar lá em cima, é clicar direto aqui no projeto, na setinha, e selecionar o que a gente quer executar. Rode o projeto 2 da mesma forma. Perfeito? Bom, esse é o primeiro momento. Agora, só para fazer um novo teste, né, e um teste da depuração, do processo de teste que a gente tem lá, para verificar algumas teclas de atalho e assim por diante, eu vou aproveitar para mostrar para vocês como que a gente vai buscar um projeto que está pronto lá no GitHub, né? Para isso, antes de abrir o projeto aqui, eu vou precisar entrar no GitHub, acessar o GitHub, acessar a minha conta no GitHub, né? Então o meu usuário é o Rogério-Silva, a minha senha é o Vila do Ipiranga às Margens Plácidas. Bom, no meu caso específico, quando eu uso o GitHub, eu instalei um aplicativo no celular,
e coloquei autenticação de 2 fatores, né? Então ele sempre que eu tento acessar a minha conta, ele vai pedir que eu autorize aqui no meu aplicativo do celular. Eu acabei de fazer isso e ele liberou o acesso. Bom, vou entrar aqui no meu perfil. Do meu perfil, eu vou acessar os repositórios e dos repositórios eu vou pegar aqui o curso C para o YouTube. Então esse material é um material que eu venho preparando aqui com alguns códigos de exemplo, que eu vou passar o link para vocês, vai dar aqui embaixo lá na seção de comentários. Então vamos lá, eu vou pegar aqui ó, o SSH para o curso, né? Então é o link de clonagem do repositório. Vou copiar essa URL, era só isso que eu precisava aqui pela IDE. Depois a gente vai ter um tempo, vocês vão ver na playlist que tem um vídeo específico para falar sobre essas funcionalidades do GitHub, tanto web quanto o GitHub no terminal. E também o GitHub na IDE. Vou fechar isso então. Agora eu quero pegar direto do VCS, né? Ou seja, eu quero ir lá, pegar do meu GitHub. Para isso eu vou precisar fazer o login no GitHub. Então eu vou usar aqui o meu login. Ele vai autorizar. Como eu já tinha utilizado lá, ele vai dizer aqui que está autorizado o JetBrains. E aí ele vai trazer de volta. Eu posso fechar isso aqui. Ele vai mostrar todos os projetos que eu estou envolvido aqui, né? Na verdade o que eu quero aqui é o C-Course. Então eu seleciono, eu loguei com a minha conta, selecionei o projeto que eu quero e mandei clonar, tá? Essa é uma possibilidade. Vou cancelar aqui e vou tentar novamente. Agora, get from VCS. Uma outra possibilidade, já que eu copiei a URL lá, né? Então eu venho aqui, coloco a URL aqui, posso manter o diretório padrão, né? E aí ele vai já automaticamente, de acordo com o nome do meu repositório, ele vai criar para mim aqui o diretório. E aqui ele está me dizendo ó, que o meu Git não está instalado, ou seja, eu vou precisar configurar o GitHub aqui no meu Ubuntu. Como eu tinha dito, esse Ubuntu é uma máquina virtual, então eu vou abrir aqui novamente o terminal e aí basta eu dizer sudo apt install git -y e colocar a senha. Aguardo um segundinho. Git instalado. Posso sair do terminal, voltar aqui. Agora já não dá mais a mensagem, já reconheceu o Git. Então a partir daí eu posso também fazer o clone do diretório direto aqui. Então essa é a segunda opção. A primeira opção, ou segunda, é uma opção é pegar o repositório pela URL. Outra opção, abrir o seu GitHub direto na autenticação, né, do Git. E aí se você estivesse usando o GitHub Enterprise ou GitLab, você poderia fazer por essas opções. Então já que estamos todos aqui, eu vou clonar. Ele já está criando aqui no CLion o meu projeto, tá vendo? E aí ele pede para confirmar aqui a autenticação via SSH. Eu vou dizer que sim. Ele vai dizer que está falho porque é uma outra questão que a gente precisa corrigir. Eu preciso vir aqui no meu terminal e aí eu vou acessar um diretório chamado .ssh, é um diretório oculto. Aqui, ó, ele deveria ter aqui uma chave SSH. Eu não tenho essa chave, como que eu vou proceder então? Para fazer a criação da chave, basta que eu venha aqui novamente no GitHub, acesse o GitHub. Aqui no GitHub eu posso vir aqui nas configurações. Em configurações aqui tem uma parte chamada de SSH em GPG Keys. Aqui ó, basta selecionar esse lugar. E eu vou mandar criar uma nova chave SSH. Quando eu mandar criar essa nova chave SSH, ele vai pedir aqui a chave.
certo? Então, para isso, basta que agora, eu vou dizer aqui que é minha máquina virtual Ubuntu, é o título dessa chave. Ele vai ser uma chave de autenticação mesmo, e eu preciso lá no Ubuntu criar essa chave. Como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu fazer um Google rapidinho aqui, ó. GitHub criar chave SSH no Ubuntu. Ele vai dizer pra gente aqui, ó, rapidamente, basta que a gente diga aqui, ó, a gente dê aqui o SSH Keygen, qual tipo que eu quero, RSA e assim por diante, e fazer o "-c" com o e-mail que eu tenho da minha conta do GitHub. Esse e-mail tem que ser o mesmo da conta do GitHub. Bom, beleza. Então vou selecionar isso aqui. Vou vir aqui no meu terminal e vou gerar a minha chave. Só que eu vou gerar para o meu e-mail. Ok. Eu vou deixar salvar no padrão. Beleza. Então ele criou aqui a chave. Se eu der um ls agora, ele vai ter a minha chave RSA pública e a minha chave RSA privada. Basta então que eu copio aqui. Primeiro eu vou mostrar, né? Eu vou mostrar com cat a minha id rsa.pub. Ele vai mostrar aqui a chave. Essa chave geralmente termina com o nosso e-mail, tá vendo? Então eu copio todas essas linhas aqui com o mouse, botão direito, copiar, e venho aqui e colo aqui. Mando adicionar e tá tudo certo. Agora ele já está dizendo que eu tenho, na verdade agora eu já disse para ele que eu tenho uma chave chamada MyUbuntu que vai permitir autenticar os meus repositórios locais com a conta do GitHub remoto. Feito isso, eu posso voltar para cá, para o meu projeto, e aí ao clicar aqui no meu curso, ele falhou na clonagem, então nós vamos fazer isso de novo. Vou remover aqui o projeto, vou pegar novamente de lá, ele vai pegar minha chave que eu já tinha cadastrado, né? Vai manter o diretório. Quando eu mandar clonar agora, ele já vai fazer a clonagem diretamente porque a minha chave está autenticada. Quando eu fiz essa clonagem, o que ele vai me perguntar se esse projeto ele é confiável ou não. Se eu não tiver certeza, eu posso fazer um preview aqui nesse modo chamado de modo de segurança, ou posso não abrir, né? Mas nesse contexto o repositório é meu, eu mesmo criei. Então eu posso vir aqui e clicar no Trust Project, projeto confiável. Mas se todos os projetos que estiverem na minha pasta CLion forem confiáveis, basta eu marcar aqui que ele vai evitar essa pergunta na próxima vez. Vou deixar que ele pergunte, melhor que ele pergunte para a gente responder do que o contrário. Seguindo então, agora o projeto foi carregado, esse projeto novo, né, que eu tinha feito aqui, ó, na verdade o projeto que a gente vai usar lá no curso. Vocês podem repetir esses passos aí na máquina de vocês. Aqui eu tenho alguns básicos aqui de variáveis de controle. A gente tem um arquivo chamado vars.c, é um arquivo executável. Eu vou abrir ele aqui na nossa IDE. Na verdade ele só faz aqui declaração de variáveis e mostra os tamanhos possíveis dessas variáveis aqui com essa IDE e o compilador que a gente está usando. Então eu vou selecionar aqui o vars, que é o que eu quero rodar, esse código, e clicar na setinha e ele vai rodar aqui o meu código, mostrando aquilo tudo que estava lá nos printfs. A gente vai entender depois o código direitinho para aqueles que ainda não entendem. Tudo bem? Então aqui foi uma execução direta do código.
após abrir o projeto aqui no CLion, né, abrir o projeto lá do GitHub, ele vai trazer para a gente todo o conteúdo aqui, as pastas e tal. E aí neste contexto dessas pastas a gente vai ter aqui os arquivos de código fonte, né? Eu tenho aqui o complexo, o hello e o vars. Eu tenho um arquivo markdown aqui que eu fiz para descrever aquelas variáveis, para fazer só um comentário básico sobre variáveis, tamanhos e tal. Então depois vocês vão ter acesso ao diretório aqui no repositório, vocês vão poder ler isso aqui com tranquilidade. Além disso, nós vamos ter um arquivo chamado cmakelist, que é o arquivo que vai gerenciar quais são os programas executáveis e quem vai fazer parte da compilação. Então aqui, ó, a gente vai ver que ele dá uma versão requerida para o CMake, né? Ele diz o nome do projeto e a linguagem, nesse caso C, qual o padrão de CMake, qual que é a versão do CMake que ele está usando, e aí ele vai dizer aqui quais são os arquivos executáveis que a gente tem. Então nós temos vars escopo, hello C, var C, complex C. São os programas que a gente tem aqui dentro, que podem ser executados. Então aqui estão eles, né? var C, hello C, complex C. Quando eu abrir o código do vars C, ele tem aqui o código fonte, as variáveis e tal, e o botãozinho aqui, ó, de execução. Ao clicar nesse botão, ele vai trazer para a gente se a gente quer executar, depurar, né, ou verificar o profile dessa aplicação durante o tempo de execução. Então, primeiro vamos executar, ele vai mostrar aqui diretamente os resultados, né? Nesse caso de código, é um código muito simples, tem só a declaração das variáveis e a impressão dos seus valores mínimos e máximos. Então é exatamente isso. Se a gente fizer isso como depuração, se eu não marcar nada no código e der depuração, ele vai rodar como se tivesse executado. Mas se eu vier aqui em algum local e der um pause, né, clicar aqui e criar um breakpoint, ponto de parada, ao clicar para depurar, ele vai rodar até o ponto de parada. Rodando no ponto de parada, tem algumas questões interessantes que dá para a gente observar aqui, ó. Veja bem, aqui no printf eu tenho, por exemplo, essa variável, né? Se eu posicionar o mouse sobre ela, ele vai dizer que variável que é essa. Ele está dizendo que é uma variável char e o conteúdo dela está otimizado, ou seja, ela não vai deixar você ver aqui direto. Mas à medida que eu der F8, né, ou se eu clicar aqui, ó, na setinha, ele vai executar linha após linha, ó. Perfeito? À medida que ele vai executando as linhas, eu consigo ver aqui embaixo o que vai aparecendo na tela. Então, ó, agora seria imprima essa mensagem com essa variável. Então, se eu clicar aqui, ele vai imprimir lá o tamanho de uma signa de um byte. E à medida que aqui tem a mensagem e eu for clicando, ele vai rodando no passo a passo. Se eu estou num código maior e quero dar um salto lá para frente, então eu quero parar aqui agora nessa linha, né? Eu estou nessa, eu posso marcar a próxima parada e vir aqui e clicar no resume, que seria o equivalente à tecla F9. Clicando aqui, ele vem direto para essa posição, né? Ah, mas eu quero ver então o valor da variável. Eu posso vir aqui em Threads e Variables. Aqui nas threads ele vai mostrar qual é a função que está rodando. Como a gente só tem uma, ele vai mostrar aqui a main. E eu posso ver o GDB, né, executar aqui os comandos do GDB na mão para verificar o valor. Posso ver o resultado da memória numa dada posição. E posso ver as variáveis. Para ver uma variável, eu posso selecionar a variável, botão direito, mandar avaliar a expressão e ele vai mostrar aqui o valor dela. Nesse caso, como ela está como otimizada, ela não tem nenhum uso até agora, né? Então a gente não vai ter esse valor na prática. Eu vou mostrar depois um código mais complexo que dá para a gente ver isso com mais detalhes, tá bom? Bom, então aqui vai dessa forma, eu vou marcar os breakpoints, ir acessando aqui com o F8 se eu quiser rodar
sem entrar dentro das funções, com o F7 se eu quiser entrar na função, ou eu posso dar um pulo daquela função usando esse step out aqui, que seria o Shift F8. Eu posso ainda ver todos os meus breakpoints, ele vai dizer onde que eu tenho breakpoints no meu código, posso marcar e desmarcar aqui. Eu posso desabilitar temporariamente, né, silenciar todos os meus breakpoints. Então, se eu clicar uma vez, ele silencia. Se eu clicar outra vez, ele volta ao normal. Então, aqui ele está silenciado, está branquinho. Quando eu clico de novo, ele fica vermelho com esse Vzinho aqui. Quer dizer que está tudo ok. Então, ó, eu posso clicar aqui, apertar o F9 e ele já vai pular direto para esse ponto. Observando o console, ele já vai ter escrito aqui todas as mensagens que eu tinha deixado. Se eu clicar aqui, ele vai resumir, ou seja, concluir o programa. Concluiu tudo, aqui deixou de estar verde e vermelho, né? Se eu rodar novamente, ó, com debug, pode ser aqui, né? Eu tinha feito aqui embaixo da primeira vez, mas pode ser por aqui. Ele vai da mesma forma parar. Enquanto ele estiver em execução, esses botões ficam com as cores vivas aqui, vermelho para parar, interromper, e o verdinho se eu quiser reiniciar a depuração, né? Se eu quiser ir seguindo nos passos a passo, nos passos aqui, eu posso vir aqui embaixo e clicando aqui nos botões ou usar as teclas de atalho. Só de posicionar ele já vai dizendo, ó, aqui é o Step Over, né? Que é o F8, aqui é o Step Into, que é o F7. Então eu posso ir dando essas teclas que ele vai executando, tá ok? Aqui ele deu um erro porque eu dei um F7 e ele tentou executar o printf lá dentro do printf, mas como ele é da biblioteca, aqui não daria certo nesse momento. Então eu vou com o F8 mesmo. Ok? Bom, concluí então essa validação. Eu vou abrir aqui um outro projeto, só para a gente ver essa depuração com mais detalhes. Aqui eu tenho um projeto bem mais complexo, mas inclusive já tem alguns breakpoints aqui que eu já estava fazendo esses testes, né? Mas eu quero ir lá para o início do programa para a gente ver aqui os valores dessas variáveis em tempo real aqui. Então eu vou dar uma pausa aqui e vou depurar meu código, tá bom? Nesse caso, como é um código bem mais complexo, ele demanda uma série de parâmetros, eu tenho aqui que verificar se os parâmetros estão todos setados, né? Mas depois eu explico como fazer isso numa aula futura ali de C++. Aqui o objetivo é que a gente veja a depuração das variáveis. Então, já está setado, eu posso vir aqui e mandar depurar. Ele vai compilar, nesse caso vai demorar um pouquinho porque o projeto é muito grande. Então ele vai ler todos os arquivos, realizar o building, depois do building ele vai permitir que eu rode. Isso não acontece toda vez, esse build acontece a cada vez que eu faço, que eu saia do projeto e entre no projeto de novo. Mas se eu estiver rodando o projeto na sequência aqui, né, usando sempre o mesmo projeto, esse build ele não é necessário, então ele não vai executar. Ou então, se eu já fiz esse build uma vez agora e continuar editando um arquivo, o próximo build vai pegar só os arquivos alterados. Ele não vai fazer um build do projeto completo. Nesse primeiro momento ele demora um pouco mais porque está fazendo o projeto completo. O nosso objetivo aqui é aproveitar um projeto maior para a gente fazer uma observação aqui no passo a passo das funcionalidades de depuração, né? Então a gente vai ver valor de variável, né, o correspondente em memória. A gente também vai poder verificar a diferença entre o F8 e o F7 com relação à execução de uma função ou não, e assim por diante. Vou parar aqui antes, porque aqui já tem inclusive uma função que eu vou testar com vocês. Está concluindo. Está terminando o building aqui. E já vai permitir rodar. Agora ele tem um tempo de execução. Chegou lá onde eu queria, tá vendo?
vocês vão ver aqui durante o código que em algumas variáveis ele já vai colocar aqui, ó, os seus valores aqui, ó. Então ele está dizendo, ó, o valor de argv é esse, o valor de argc é aquele, né? Então aqui eu vou pressionar um F8 ou clicar nesse. Por quê? Tem essa função chamada parse que faria uma entrada dentro da função, mas eu não quero entrar na função, eu quero ver a execução dela só dessa linha de código, sem ver os detalhes dela. Então eu vou a partir do F8. Ele pula ela diretamente. Aqui tem uma declaração de uma string, de um vetor de strings, depois a gente vai ver isso com mais tranquilidade, não se preocupem ainda. E aqui tem uma funçãozinha, ó, generation action. Eu quero demonstrar agora que ao invés do F8, eu quero dar um F7. Ele vai sair desse ponto, vocês vão ver, está na linha 209 aqui, né? E ele vai lá para o local onde essa função está escrita. Ó, já veio para 1014. Aqui ele está rodando, então eu posso rodar isso tudo certinho, né? Lembra que eu coloquei um breakpoint antes e um breakpoint depois? Por quê? Verificando aqui que já está correto, né? Por exemplo, vim aqui, olhei o valor da minha variável movement, né? Ele vai mostrar aqui que meu movement é up. Então aqui ele está dizendo, ó, o valor dessa string é up. Eu posso ver aqui as combinações, se eu quiser ver, ele vai estar mostrando aqui. Ele pode ver aqui o valor da variável anyGateway, que é só essa, posicionar em cima aqui, que ele mostra que o valor dela é um inteiro com valor 2. Aqui embaixo também tem as mesmas informações, ó. Nessa janela aqui de baixo eu consigo ver aqui o conteúdo da variável movement, que é up, o valor de anyGateway, que é 2. Né? Eu tenho aqui ó, o conjunto de combinações, que nesse momento não tem nada. Esse conjunto de combinações correntes também não tem nada nesse momento. E aí, ó, se eu fizer aqui, por exemplo, um F8, né, eu estou rodando aqui sem passar por dentro da função. Aí, olha só, agora a combinação aqui já tem uma série de combinações, tá vendo? Ele já encheu a variável com os valores porque eu executei aquele comando que, na teoria, preenche essa variável. Perfeito? Vou mandar completar aqui até chegar no próximo breakpoint. E aí ele vem direto para o próximo passo. A gente estava aqui, né, nessa linha, e eu mandei ele rodar toda a função e continuar para cá. Foi o mesmo que se eu tivesse clicado aqui no resume, que é o F9 equivalente, ok? Então, feito isso, agora ele vai avaliar o valor dessa variável vgin, que é 1, né, em C, 1 é verdadeiro, ou seja, ele vai entrar no if e vai mostrar o valor dessas variáveis. Então aqui eu tenho ó, um valor para simulation stop, tenho um valor para porta openGin, tenho um valor para step time e assim por diante. Então à medida que eu precisar ver as variáveis, este aqui é o caminho, ok? Então é isso. Vamos seguindo aqui. Eu quero só mais um detalhe que não ficou claro. Eu vou entrando nestes até chegar numa função que tem logo aqui embaixo, que é esta aqui. Deixa eu ir lá direto para ela, esse ponto aqui, ó. Quero parar aqui. Vou dar um F9, um resume, e ele já vem direto para cá. Aqui eu quero entrar com o F7. Veja bem, olha só. A gente estava lá na main, que é o programa principal, e ele veio para a função nodeSplacement, que é uma função interna. Se de dentro de nodeSplacement eu chamar outra função, vamos ver se ele faz isso aqui. Ele faz aqui, por exemplo, o createObject, né? Então vamos lá, vamos até ela e eu vou entrar lá nela. Ele vem para createObject, então vai empilhar aqui, ó, createObject nodes main. Então à medida que eu vou entrando em funções, se eu vier mais uma vez, ele vai entrar aqui na complete construct e vai posicionar aqui, tá vendo? Então isso vai acontecendo sempre. Eu vou voltar aqui para meu arquivo, vou mandar parar neste lugar e vou mandar ele seguir. Então ele vai sair, continuar aquelas funções que ficaram abertas aqui para trás todas, até voltar para a linha 269. Eu estou aqui na 268, né? Então ele vem para 269, basta eu clicar, tá vendo? Ele já veio para cá, ou seja, ele terminou de rodar tudo aquilo que estava pausado lá atrás e chegou nesse ponto.
Aqui eu tenho outras variáveis, se eu for observar, ó, todas as variáveis estão aqui disponíveis, eu posso verificar a variável, o conteúdo dela, eu posso verificar uma outra variável. É isso com relação à depuração. Vou interromper aqui o código, vou fechar o programa. E é isso por hoje, pessoal. Obrigado, até a próxima. Vejam lá os vídeos todos no canal. Eu tenho uma playlist com vários vídeos de programação em linguagem C e C++. É isso, até mais.